Gostaria de agradecer ao pastor Alexandre e a pastora Deise e ao presbítero Mauro pelo convite. Muito obrigada. Bom, sem nos prolongarmos muito, gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, do verso 8 ao 14. Você que achou, diga amém. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa cidade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao conselheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. Eu queria só que você voltasse no 9 comigo. Vai dizer assim: ora, Deus concedeu. E só para você poder entender um pouquinho do momento em que o texto vai narrar, é exatamente o momento em que Nabucodonosor vai assumir o lugar de seu pai. Segundo o livro dos Reis vai contar um pouquinho dessa história e vai dizer que Nabucodonosor estava em uma guerra. E agora ele recebe a notícia de que seu pai havia morrido. Sendo assim, agora ele precisa retornar para a Babilônia para assumir o lugar do pai. Nabucodonosor volta, assume o lugar de seu pai, só que aquilo para ele não basta. A ideia de Nabucodonosor é a seguinte: eu vou assumir, mas eu preciso construir o meu império cada vez mais poderoso. E para que isso aconteça, ele agora vai dar uma ordem. A ordem dele é a seguinte: ele vai chamar Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, e agora eles vão fazer o seguinte: nós vamos atacar Jerusalém. Nós vamos trazer de lá tudo que aquela possui, tudo que aquela terra possui de bom. Os jovens, os melhores jovens, os utensílios da casa do Deus deles, mulheres. Só que o que me chamou a atenção é que ele não escolheu qualquer um. Ele agora vai dizer, ele vai dar as características dos jovens que ele quer. Lá no verso 3, no versículo 3, vai dizer assim: que lhe trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio. Ele dá as características dos jovens que ele quer. Eu quero jovens assim. E agora eles vão para Jerusalém, eles atacam. O texto vai dizer que ele traz os utensílios, traz mulheres.
e esses jovens. O texto vai dizer jovens, não diz jovem. Dentre esses que são levados cativos, porque o texto vai falar que eles são levados cativos. E eu fui tentar entender um pouquinho sobre o cativos. Cativos, todas as vezes, pastor, que a gente fala sobre cativos, o que vem à tua mente? Cativo. Alguém preso, acorrentado, alguém que está sendo levado, né, amarrado, forçado. Só que essa não é a ideia dele. Sabe por que não era a ideia dele? Porque o versículo 7 vai dizer que aqueles jovens comiam da comida do rei. Que aqueles jovens bebiam da mesma bebida do rei. Sabe qual é a ideia do cativo dentro desse texto? É o seguinte: cativo a gente pode entender que é alguém que está sendo levado preso, amarrado, sem direito de escolha. Só que Deus mostrava dentro desse cativo é alguém atraído por algo ou alguém. Sabe qual era a ideia de Nabucodonosor? É a seguinte, tá? Preciso levar, eu preciso ensinar. Só que se eu levo eles presos, amarrados ou forçados, esses jovens, eles vão tentar de alguma maneira sair de dentro daquela situação. E não era isso que ele queria. Ele precisava atraí-los com alguma coisa. Ele precisava que aqueles jovens olhassem e ficassem imaginando: nossa, pastor, estou sendo servido como rei. Para que eu vou tentar sair daqui? Por que eu vou tentar sair de dentro dessa situação se eu estou sendo servido como rei? Aqui está bom. E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração foi o seguinte: quantas vezes Satanás usa dessa artimanha para nos tornar prisioneiros? Quantas vezes Satanás nos atrai na tentativa de nos manter presos, na tentativa de olharmos para determinadas situações e dizer: eu não preciso reagir, para quê? Tá bom. Um conformismo, estou bem aqui. Só que essa noite o Senhor disse para cada um, está dizendo para cada um de nós: eu não te chamei para viver dentro dessa conformidade. Eu não te chamei para continuar preso, olhando para a situação sem tomar nenhuma atitude. Não foi para isso que eu te chamei. Jovens. Só que entre esses jovens se levanta Versículo 8 vai dizer: resolveu Daniel. Precisava se posicionar. Sabe o que eu entendo? Que existem certas situações que Deus ele vai olhar e vai dizer: eu preciso ver o teu posicionamento. Eu preciso, Daniel, olhar e ver qual vai ser a tua atitude. Assim como Daniel, pastor, todos aqueles jovens conheciam ao Senhor, ao Deus deles. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles entendiam. Só vai se levantar e vai resolver. Só vai dizer assim: eu não preciso da comida de um rei, porque não me adianta comer de uma boa comida e perder a presença. Não me adianta ter as melhores coisas e perder a presença. Não me adianta tudo muito lindo e não ter a presença.
É Daniel olhando e dizendo assim: ei, eu permaneço com a presença. É a minha confissão de fé. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso aqui. Dentro desse contexto, no versículo 8, vai dizer assim: resolveu não contaminar-se. Resolveu não contaminar-se. A essa altura do texto, Daniel e seus 3 amigos já haviam perdido o nome, porque vai dizer que as penas trocam o nome deles. O texto, os versículos acima, vai dizer que Daniel troca o nome deles. As penais, perdão, vai trocar o nome deles. E tira o nome de origem e insere o nome da Babilônia. E o contaminar-se significa tornar-se por completo. Dentro desse momento ele diz, e eu posso conjecturar, porque conjecturar não é pecado, é ele dizendo assim: eu já perdi meu nome, eu não tenho direito de escolha, mas de me tornar por completo não. Eu recuso. Eu agora vou pedir a posição dele. E agora se levantam os 3 amigos, sabe? E eu posso tentar imaginar. Imagina Daniel pedindo, né? Ele se levanta para se posicionar. Só que ele pede por ele e pelos amigos dele. Só que os amigos não pedem. É a inspiração que me traz. Sabe o que Deus está virando para você e para mim? E essa noite está dizendo: tem ao seu lado pessoas que compartilham da mesma fé. Permaneça. Deixa ao teu lado as pessoas que compartilham com você disso. É pessoas que olham, pastor Alexandre, para o Senhor e diz assim: se Ele pisa, eu piso também. Se Ele está dizendo que esse é o caminho, eu vou também. Amigos. Imagina se os amigos de Daniel olhassem para os outros jovens, porque não eram apenas eles, e dissessem assim: estou preso aqui, cativo, servido como rei, para quê daí? Se Daniel está falando, não, Daniel, escolha por você, por mim não. Pessoas, irmãos, que olham para você e veem Deus em você e dizem: ei, essa mulher é mulher de Deus, esse homem é um homem de Deus, e se é esse, eu vou junto, não tem problema, é esse o caminho, Daniel, eu vou com você. Mantenha ao teu lado pessoas que compartilham da mesma fé. Não precisa ver nada, mas que aceitam e caminham com você. Um dos 2 motivos que ele também vai tentar dizer que ele não queria se contaminar. Alguns vão dizer que ele não queria ou ele não aceita a comida porque aquela comida, de acordo com o povo de Daniel, eles não poderiam comer do tipo de comida que quem estava na Babilônia comia. Outros vão dizer que é porque a comida da Babilônia era oferecida aos deuses da Babilônia. Só que nesse momento Deus disse para mim assim: ele não come porque ele não tem domínio sobre aquilo que está sendo preparado. Ele não come porque ele não dominava aquilo que estava sendo feito. Sabe o que Deus está dizendo? Corta. Perdeu o domínio? Corta.
Sobre aquilo que você não domina, corta. O que é que tem dominado você? Sentimentos? Já percebeu que tem pessoas que são dominadas por sentimentos? O primeiro deles é a falta de perdão. Isso muitas das vezes nos domina. Mágoa. Às vezes a amizade, às vezes um relacionamento, e o Senhor está dizendo: corta, põe para fora, exclua. Você já não tem mais domínio sobre as tuas emoções. Os teus sentimentos têm ocupado o meu lugar. Você tem sido tão dominado, tão dominado, tão dominado, e você está tão distante. Pelos teus sentimentos. Pelos teus sentimentos. Versículo 9 diz: ora, Deus concedeu. Concedeu, para quem não sabe, vem do verbo conceder. E conceder significa tornar disponível, acessível, dar acessos. Tornar disponível, acessível, dar acessos. Um posicionamento. E agora Deus olha para Daniel e contempla. E agora Ele vai se manifestar. Ele agora vai se mover em favor de Daniel e dar a ele um acesso. Sabe o que Deus falava comigo? Teu posicionamento, Ele vai te dar um acesso. Não entendeu? Um acesso. Mas, Tayane, como que eu consigo esse acesso? Se posicionando. Tomando uma atitude. É a atitude. Deus, Ele precisa olhar para você e ver a forma como você vai se posicionar diante disso. É Ele olhando e dizendo assim: a minha filha entendeu, o meu filho entendeu, agora eu vou me manifestar e dar a ele e dar a ela um acesso. Sabe quantas vezes a gente pede? Quando a gente fica ali pedindo, e Deus está dizendo: ei, se posiciona, toma uma atitude. Até quando? Será que você já se conformou com essa situação? Ei, eu preciso liberar para você um acesso, mas antes de liberar eu preciso de uma atitude e de um posicionamento da tua parte. Sabe algo que eu ouvi do pastor Alexandre? E aquilo ficou guardado no meu coração. Tem coisas que Deus vai fazer que é Deus, Ele vai fazer. Só que tem coisas que Deus vai fazer e Ele precisa da nossa ajuda. Da nossa ajuda não, da nossa atitude. Às vezes a gente pede, e a gente não toma uma atitude. E a gente fica: Senhor. Se você tomar uma atitude, se prepara. Quer viver coisas extraordinárias? Se posiciona. Quer ver aquilo que é impossível para os outros? Para você, Deus está se tornando possível. É a tua posição. Eu resolvo, irmãos. Eu decido.
Eu mantenho a minha confissão de fé. Eu corto, eu tiro. E Deus, Ele vai se manifestando. Muitas das vezes a gente acha que só Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. E você? E você? Nada? Para eles, era impossível, até Deus entrar na história, até Deus se manifestar. Era impossível, até Deus entrar e tornar possível, acessível, disponível para Ele. Só um. Talvez, dentro da sua casa, é só você. E Deus está dizendo assim, mas é com você que eu vou fazer. Mas é através de você que eu vou fazer. Por que eu preciso de mais? Eu te levantei para isso. Porque vai ser a partir de você. Daniel, não se preocupa com eles não, porque com eles eu vou cuidar. Eu agora preciso tratar com você. Não se preocupa. Primeiro, Daniel, eu vou fazer acontecer com você. Não foi você que se levantou? Não foi você que se posicionou? E vai ser através de você que eu vou fazer. Versículo 12 vai dizer assim: experimenta, peço-te. Daniel pede algo que nem ele sabia se ia acontecer. Você não vê do verso 1 até o 12 Deus dizendo nada. Deus não diz nada. Mas Daniel sabia o Deus que ele servia. Sabe? Ele olhando e dizendo, experimenta, te peço 10 dias. E Deus olhando e dizendo, ei Daniel. Ah, Daniel, você não tem noção do que eu vou fazer. Sem que eu precisasse falar nada, filho. Você foi ousado na tua fé. Você foi ousado naquilo que tu me pediu. Aliás, você pediu a eles. Mas o teu Deus é quem vai responder. Você teve fé, Daniel. Você pediu a respeito daquilo que você não imaginava. O que iria acontecer. Qual era a certeza de Daniel, irmãos? Me diz. Me diz qual era a certeza que ele tem? Eu não vi Deus dizendo nada. Vai ter momentos, irmãos, que Deus não vai precisar dizer nada. Mas se tu conhece o Deus que tu serve, você vai ser ousado em dizer, vai acontecer. Deus não me disse nada, mas pela minha fé vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Isso também me revela intimidade. Intimidade. Será que ele, se não tivesse intimidade suficiente, ele iria ser tão firme assim? Ele tinha intimidade, irmãos. Isso revela a intimidade. É a gente olhar e dizer, posso não estar vendo nada, mas vai acontecer.
Porque eu tenho intimidade. Sim. Aquilo que ele fez lá em Jerusalém, aquele Deus permanece sendo o mesmo Deus. Nada mudou. Nada. O mesmo Deus que fez lá atrás é o Deus que permanece fazendo até hoje. O Deus que estava agindo em Jerusalém é o Deus que está agindo dentro da Babilônia. É o mesmo Deus. Ele não muda. Só que ele se revela para aqueles que têm intimidade com ele. Nada mudou. Nada. 10 dias. Aos olhos humanos, impossível. Impossível. Em 10 dias, eu vou conseguir provar para ele que mudei. 10. Fosse um mês, mas ele pede 10. Aos olhos humanos, impossível. Mas para Deus é o suficiente. O suficiente. Eu creio, e não está escrito na Bíblia, mas que muito antes dessa decisão o Senhor já estava trabalhando. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele contempla os nossos corações. E eu creio que muito antes dessa decisão o Senhor já estava contemplando o coração de Daniel. E por contemplar, Ele já estava trabalhando em favor dele. Ele sonda o coração, Ele entende, Ele sabe qual é a sua intenção. Tayane, qual era a intenção de Daniel? É não se tornar como os outros se tornaram. É manter a confissão do Deus que ele servia lá em Jerusalém. Quando a gente tem um coração inclinado, adianta para a gente mentir para o homem, né? A gente vai mentir para o homem. Para Deus? E quando Ele sonda, e Ele entende qual a intenção do teu coração, Ele trabalha. Quando Ele sonda qual a intenção do teu coração, Ele já começa a fazer. E antes da realização já houve a manifestação. Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, Ele vai fazendo, e Ele vai contemplando o teu coração. Antes mesmo da palavra vir à boca, Tu, Senhor, já me conheces. Ele já sabia. Ao findar dos 10 dias, só foi a conclusão da manifestação de Deus em favor de Daniel. Versículo 15, e eu encerro, vai dizer assim: no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Agora eles vão precisar se apresentar ao chefe dos eunucos, porque eles pedem 10 dias. Eles precisam provar que dentro desses 10 dias gerou-se um resultado. Eles agora vão precisar se apresentar. E não é que estava melhor? Não é que aconteceu? Não é que houve de fato a realização?
Não é que esses jovens tinham razão. Não é que esse povo, esses jovens, esses meninos, estão certos? Deu certo. Para de discutir com quem é da Babilônia. Para de bater boca. Para de falar. Eles precisam ver em você um resultado. Eles precisam olhar e dizer assim: não é que valeu a pena? Não é que está valendo a pena? Não é que deu certo? Não é que esses jovens tinham razão? Não é que vocês tinham razão? Deu certo. O problema é que na maioria das vezes a gente quer bater boca, quer ficar falando. Para de falar. Silêncio. Fecha a tua boca. Eles não vão entender. Eles não entendem. Está falando demais. Começa a mostrar o resultado. Começa a pegar esse tempo que você tem e começa a se derramar. Sabe por quê? Porque dentro desses 10 dias, eu não consigo acreditar que Daniel só pediu e ficou de boca fechada. Eu não consigo acreditar, eu não sei você. Eu olho para esses 10 dias e vejo alguém que pede, mas agora vai para o secreto. Eu creio. Senhor, eu não preciso falar nada. Eu só preciso que o Senhor se manifeste. Ah, Deus, eu não preciso abrir a minha boca. Só age. Oh, Deus. Irmãos, eu fico imaginando ele naquela busca. Imagina 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e sem desistir. Imagina 7 dias. E eu vou continuar pedindo. 8 dias. Oh, Deus. 9, Senhor. 10. Oh, Pai, está nas tuas mãos. A minha parte eu fiz. Oh, Deus, eu cortei. Ah, Senhor, eu resolvi não me contaminar. Ah, Deus, eu abri mão. Ah, Senhor, eu fiz. Chegou o fim dos 10 dias. Chegou. Agora eu preciso me apresentar, Deus, e mostrar que tudo que eu fiz, todas as minhas renúncias, valeram a pena. Por que não? Tu fez a tua parte. Tema da nossa meditação: a obediência é cega. Como assim, cega? A obediência, ela não me dá a opção de escolha, mediante aquilo que eu sei. Daniel sabia, então ele obedece ao Deus dele. Entenda uma coisa: você não tem direito de escolha. A tua obediência é cega. Não é sobre aquilo que você acha, é sobre aquilo que Ele quer. Não tem nada a ver com os outros, tem a ver com Ele. É sobre Ele, é para Ele. Você não mais tem direito sobre si. Acabou. Uma vez que a gente levanta as mãos, a gente olha para Deus e diz: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Perca as tuas razões. Vou contar algo bem breve sobre minha experiência.
Determinado momento eu me vi em uma situação e eu comecei a falar para Deus: eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Não, porque eu estou certa. Não vou. Eu ir? Negado. Não vou. E um culto de domingo, no momento em que o pastor ministrava, eu estava com as mãos levantadas. E o Espírito virou para mim e falou: ei, quer ver a minha manifestação? Eu disse: sim. E o Espírito disse assim para mim: perca todas as tuas razões. E eu imediatamente obedeci. Obedeça. A nossa obediência é cega. Me faça um favor. Toma uma posição. Não é sobre o que você quer. É sobre o que o céu já determinou. Eu agradeço a minha oportunidade.